gente vai fazer a mesa Enfrentamentos Cotidianos para a Saúde Mental dos Povos Indígenas, com o mediador Lucas Munduruku. E na mesa nós teremos Leandro Castro, Daniel Puri, Laura Ribeiro Tapajós, Winona Evelyn, Dário Jurema Chucuru e Jéssica Lima Chavante. Já está todo mundo aqui por perto. E antes de iniciar a mesa, lembrar a todos que esse projeto foi fomentado pelo Programa Funarte de Apoio. Olha que eu nem fumei, hein? Olha que eu nem encostei na medicina hoje. Este projeto foi fomentado pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023 e está sendo realizado pela Universidade Indígena Pluriétnica Aldeia Maracanã e pelo Centro de Etnoconhecimento Sociocultural e Ambiental Caiuré, com o apoio do coletivo Transfluências de Saberes, na UFRJ, Etnias do Porto, Catu Filmes, Eleve Produções, Voz da Comunidades e Zawazi Pecoé. E é isso, muito obrigada. Cai pra cá, Lucas Munduruku. Palmas para Lucas. Ei, Calbareã, Pai Joma, Coerente, Tecorral Maracanã. Sejam muito bem-vindos mais uma vez para Tecorral Maracanã, nesse evento maravilhoso que a gente está tendo. Eu sou Lucas Munduruku e, rapidamente, antes de começar, para mim, pessoalmente, é uma grande satisfação poder ver a aldeia com essa estrutura, com esses convidados, porque a gente passa por momentos muito difíceis, né? Que em 2016 isso aqui era só um estacionamento, não tinha essa mata, não tinha essas casas, não tinha essas crianças. As crianças estavam aí, né? Mas com que condições? Hoje a gente está com uma estrutura para receber vocês, com o som, com o palco, com uma mesa linda, convidados incríveis. Então, para mim, é muito gratificante poder ver esse desenvolvimento da aldeia e daqui vai melhor, cada vez mais, cada ano melhor. Todo mundo junto, que junto, parente, nós fica mais forte. Obrigado. Agora, a gente vai começar a nossa mesa aqui e eu gostaria de fazer... Primeiramente, né, tem que fazer um agradecimento aqui. Enfim, é com grande satisfação que damos início a esta atividade em nome da Aldeia Maracanã e do CESAC. Gostaríamos de agradecer imensamente a todos os presentes, a nossos apoiadores. Este evento é uma realização do Programa Funarte de Apoio de Ações Continuadas, uma iniciativa do Ministério da Cultura do Governo Federal do Brasil. Agradecemos esse apoio que tornou possível e viável o nosso quarto Coerém. Nossa mesa, gente, agora a gente vai tratar de um assunto aqui que particularmente também para mim é diferente, porque eu sou um jovem indígena também que está na cidade. Minha família é de Santarém, lá no Pará, povo Munduruku. Então, eu também fui estudante, né, já me formei na faculdade, sou professor também. Trabalho como educador ambiental, trabalho como professor em clínica também de saúde, a gente desenvolve plantas, remédios. Então a gente está sempre lutando pela nossa saúde, pelo nosso bem viver, né? Que é o sonho que nossos ancestrais deixaram pra gente, na verdade. Que era a gente ter uma vida digna, uma vida boa. E nós, jovens indígenas, a gente está passando por muita coisa durante as últimas gerações. E agora a gente está reafirmando nosso orgulho cada vez mais, né? Então é com grande satisfação também que eu quero trazer jovens aqui de diferentes contextos, diferentes realidades, que vão conversar também sobre essa questão tão importante para nós, que é táticas também, como a gente consegue cuidar da nossa saúde no contexto urbano. O nome da mesa é Enfrentamentos Cotidianos para a Saúde Mental dos Povos Indígenas. E o primeiro convidado que eu vou convidar aqui é o Leandro de Oxóssi. Ele é pai pequeno da Casa das Águas de Iemanjá e do Caboclo Cobra Coral. Ele é indígena, favelado, cearense, morador atualmente da Rocinha, ativista, assistente social e é mestre em serviço social pela PUC do Rio. Gente, é longo o negócio, vamos focar. Pesquisador do Laboratório de Estudos Urbanos e Socioambientais da PUC Rio e do Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância. Vice-presidente do Instituto Cultural Águas do Amanhã e coordenador executivo de projeto do Museu Sankofa em Memória e História da Rocinha. Cadê o Leandro? Ô, delícia! Palmas pro Leandro. O nosso segunda convidada é uma mulher indígena, Laura Tapajós, mulher indígena de contexto urbano,
carioca, educadora socioambiental e guia de trilhas educativas, e estudante de ciências ambientais e pesquisadora de educação de base comunitária. Laura, por favor, venha para a mesa. Palmas para a Laura, tá bom? Nossa terceira, uma pessoa aqui que vocês, não sei se vocês já conheceram. Winona Evelyn. É multiartista, produtora cultural, tem 28 anos, essa belezura aqui que vos fala, que esse sorriso maravilhoso. E ela tem 28 anos, indígena retomada em contexto urbano, nascida e criada no Morro do Sereno, zona norte do Rio de Janeiro. Atua como produtora cultural desde 2016 e poeta desde 2017. Gosta de sorrir, modelar, falar, dançar desde criança. Em 2019, iniciou seu projeto cultural independente, que é o Slam Sereno, que realiza batalhas de poesia no Morro do Sereno, no Complexo da Penha. É produtora em outros coletivos, como o Slam Laje, ações pontuais em outras instituições, roteirista e assistente. É um currículo enorme. Atriz no teatro com a peça Meu Lugar, do Corpo Coletivo Poético. Assina a direção de arte do espetáculo Caraíba, grande peça. Anfitriã de artes e culturas indígenas na Casa Tucum. E recebeu o prêmio de Cria para Cria da Cultura da Favela 2023. Ui, não, Deus, foi cancelado. Outra convidada é o Dário Jurema. Dário Jurema, filho do cacique Chicão, é ator, guia de turismo e apicultor. Indígena de etnia Chucurua, integrante da Universidade Indígena Aldeia Maracanã, formado em História pela UF. Também atua como educador, usando turismo de base comunitária como ferramenta para levar os temas da etnicidade, história e ecologia para as escolas e comunidades. Seja bem-vindo, Dário. Palmas pro Dário, gente. Próxima convidada, e não menos importante, Jéssica Chavante. É psicóloga indígena, formada pela Universidade Federal Fluminense, militante das causas indígenas e dedicada ao estudo e ao cuidado da saúde mental das populações indígenas. Jéssica, obrigada. Nosso último convidado, que chegou por último também, é o Daniel Puri. Daniel Tanguá Puri, guerreiro aqui da Aldeia Maracanã. Está aqui da retomada também, quebrando asfalto há muito tempo, indígena do povo Puri, biólogo, educador ambiental, ativista do movimento indígena na luta por demarcação do território autodefesa comunitária na Aldeia Maracanã, Universidade Indígena Aldeia Maracanã. Ele é mestrando em Educações e Ciências e Saúde, pela UFRJ, e tem a pesquisa sobre epidemiologias indígenas, socioambientais e territoriais. Bravo. Gente, primeiramente, gratidão de Passicam pela presença de vocês, todos os convidados também. E eu acho que para começar a mesa, temos muitos contextos aqui, diferentes pessoas que tratam de diferentes abordagens sobre a saúde, diferentes lutas, né? Eu queria começar com a Jéssica. Pode ser, Jéssica? Jéssica, você é psicóloga indígena, terapeuta, que atende a população indígena. Então eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse trabalho que você desenvolve e a importância desse cuidado da saúde mental das populações indígenas, tanto na cidade ou todos os pacientes que você atende. Como é que é isso? Pode falar. Gente, obrigada, boa noite. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu sou a Jéssica, eu sou de São Paulo, da periferia de São Paulo. Acabei de mudar para o Rio de Janeiro, estudei psicologia na UF de Volta Redonda. E hoje eu faço uma clínica exclusivamente com pessoas indígenas de diversos contextos e diversas regiões do país. Então, quando a gente fala sobre saúde mental da população indígena, é importante que a gente considere sempre, independente se a gente vai trabalhar a saúde mental na psicologia, na assistência social, ou qualquer área do conhecimento, é importante sempre que a gente considere os nossos saberes ancestrais, a nossa medicina, a importância do território e da nossa ancestralidade e espiritualidade como um todo. O que eu atendo da clínica, o que chega para mim como maior demanda de saúde mental é justamente questões com o território, ou a ausência do território e como isso impacta na vida das pessoas indígenas em diversos contextos, principalmente na cidade. Quando você está afastado do seu território, quando você não tem acesso ao seu território, e muitas vezes em diversos espaços nós somos um só. E isso em espaços que geralmente não são construídos para a gente. São construídos pelo branco,
pelo não indígena, para o não indígena, o que acarreta em muito sofrimento psíquico, porque um dos desdobramentos disso é a gente sofrer diversas violências o tempo todo, é ter que se provar o tempo todo. E quando estamos nos territórios, também é boa parte do que a gente já ouviu aqui hoje, né? É a briga pelo território, é a violência territorial. Então, é sempre sobre território, de alguma forma. Então, como falar sobre resistência, como falar sobre luta, né, sobre preservar as culturas sem saúde mental? Né? Então, é importante que a gente faça esse fortalecimento. É importante que a gente faça o fortalecimento da cultura, da identidade, que nós nos encontremos, estejamos juntos em todos os lugares, nos mais diversos contextos, nas aldeias, nas favelas, nos quilombos, no campo, nas cidades, para que a gente possa continuar resistindo. Né? Porque o não indígena, ele sempre vai nos violentar, de uma forma ou de outra. Mas esse fortalecimento impede que nós adoeçamos, mais do que nós já somos adoecidos, cotidianamente. Então, o que eu encontro na clínica, né, a minha forma de trabalhar a psicologia na clínica, a psicologia é essa que é o saber, né, que vem do branco, que vem do não indígena. Então, só foi possível, e eu acredito que só é possível, a gente trabalhar a saúde mental indígena dentro da psicologia, quando a psicologia constrói o elo com os nossos saberes, que são ancestrais. Então, quando a gente precisa fazer esse fortalecimento, é importante que nós tenhamos uma interdisciplinaridade, que é o conjunto de todos os saberes na área da assistência social, da psicologia, da história, da educação, para que nós estejamos acolhidos em todos os campos do conhecimento, em todos os campos, em todos os lugares que nós estejamos presentes, porque nós estamos em todos os lugares, nós ocupamos todas as posições sociais. Mas, quando se trata de saúde mental, pouco se fala sobre a saúde mental da população indígena. E quando se fala, nas raras vezes que se fala em saúde mental da população indígena, raramente é sobre outros contextos que não de aldeamento, que também é muito importante. Mas existem pessoas indígenas resistindo em todos os lugares. Nós estamos, como eu disse, na favela, no campo, nas cidades, em diversos lugares. Então é interessante, é importante a gente olhar para isso e pensar como é que a gente pode resistir dia após dia na cidade, como é que a gente resiste todo dia na favela, como é que a gente resiste todo dia quando o racismo nos esmaga, quando a gente está em espaços que nos diz que a nossa presença não é bem-vinda. Como é que a gente resiste? E qual é o trabalho da psicologia nisso? Qual é o que a gente pode fazer enquanto pessoas indígenas nesses contextos para que a gente se fortaleça, que a gente não adoeça ainda mais? Então, esse trabalho, esse espaço aqui é um espaço de fortalecimento. É um espaço de fortalecimento das culturas, das identidades. É um espaço de fortalecimento dos saberes. Então, é isso que eu acredito para a saúde mental indígena. Que não se constrói só dentro de um consultório. Às vezes, nem dentro do consultório. Se constrói no dia a dia. Se constrói na preservação. No fortalecimento das identidades. Obrigada, gente. Kuekatureté. Kuekatureté. Obrigado, Jéssica. É muito importante tudo que você coloca, assim, né? A importância do território nessa construção da saúde mental indígena. E aqui a gente está no território que é um território de retomada também, como muitos territórios Brasil afora são territórios de retomada, onde existem muita luta e muito sangue foi derramado para a gente estar podendo aqui hoje, né? Tá aqui. E esse prédio aqui que a gente está na frente é o antigo SPI e o primeiro sede da FUNAI. Então muitos parentes saíam dos seus territórios, vinham lá de outras cidades, outros estados do Brasil e vinham até aqui para cobrar seus direitos, né? Seu direito pela terra, sua luta. E um desses povos que veio aqui, que tem uma história, é o povo Chucuru, que é o povo do Dário. E para quem não sabe, o povo Chucuru, ele vem, né? Até aqui andando. Então tem uma história que eles vêm andando lá de Pernambuco até aqui. E eu queria que o Dário também pudesse falar como é que é essa questão para ele de estar nesse território e ter passado pela universidade, ter passado pela desterritorialização, mesmo estando agora retomando aqui também no seu território.
mas também falasse um pouco do seu trabalho, sua função como guia turístico, educador, e como também isso interfere e ajuda também de alguma forma na sua manutenção de uma saúde, de repente. Pode ser? Boa tarde, ou boa noite quase, né? Então, primeiro eu queria te fazer um pequeno engano, né? Eu não sou filho do Cacique Chicão, tá bom? Só pareço um pouquinho com ele, mas alguém pode ter acreditado de repente, então vamos desfazer isso já, né? Esse brincalhão aí. Bom, pessoal, meu nome é Dário Jurema, sou da etnia Chucuru, sou guia de turismo, educador, apicultor, enfim, ator. E não sou profissional da área da psicologia, psicanálise nem nada, né? Sou apenas mais uma pessoa, né, que habita esse mundo e que vive as circunstâncias, né, dessa nossa realidade, né, enquanto indígenas, em contexto urbano. Sou uma pessoa que também passa por atendimento, né? Não tenho nenhum... E é aquela coisa, né? A gente às vezes passa a nossa vida, né, achando que a gente é anormal, né? É porque às vezes a gente não tem um surto, nada assim que chama a atenção dos outros, né? Que talvez a gente deixe para dentro as coisas que a gente passa na nossa vida. E aí eu, depois de agora com 40 anos na cara, burro velho já, eu fui resolver me atender clinicamente, né, num projeto da UFRJ, pessoal Transfluência, que também está com a Maracanã aqui, para poder entender meus BO, né? Porque a gente passa por muita coisa na vida, né, que enquanto indígena, não só enquanto indígena, mas aqui o tema é indígena, né? Enquanto mulher, enquanto pessoas LGBT e por aí vai, né? Que traz pra gente sofrimento, né? Às vezes mesmo, vamos supor, desde criança, fui criado no ambiente urbano, né? Então não tinha questão do ser indígena, mas só o fenótipo, né? Eu carregava já a questão de, o pessoal, particularmente os brancos, né? Não indígenas, vinha macaco, babuíno, não sei o quê, então tudo isso vai acumulando ali, né? E te causando um certo baque na sua autoestima também, né? Como é que você depois, você veja que não e tal, mas essas coisas vão ficando, né? E é o que a gente passa, né? Pela invisibilidade, né? Por você não ser reconhecido. E isso vai acumulando, né? Uma coisa que gera na gente, né? Porque não é só uma questão também de ofensas, por aí vai, também tem a questão espiritual, né? Que envolve tudo isso, né? A gente vê muitas pessoas, parentes, né, com problemas, e a gente acompanha já alguns casos, acompanhamos ainda, né? Tanto nesse território como fora dele também, de parentes que passam por problemas psíquicos também. E a gente trata como se fosse a questão clínica, meramente. E não é meramente clínica, é uma questão também espiritual, né? Às vezes trata, o cara tem uma possessão, isso já vi isso já. É uma possessão, mas o cara é esquizofrênico. Aqui não sei o que lá, tudo bem, pode até ter, mas assim, existe a questão espiritual por trás, que é uma questão mal resolvida, que vem não só de agora, vem de antes também, coisas que a gente vai trazendo na nossa ancestralidade, mal resolvida, traumas que a gente carrega, né, de nós, que a nossa herança não é só a herança do que é bom, legal, somos guerreiros, somos tal, isso aqui é nosso povo. Não, a gente traz também muita merda também, desculpa a palavra, mas traz muita merda também. Porque passa, ninguém é santo, entendeu? E a gente vai carregando isso, porque a gente também tem o sangue do colonizador também, na gente também, e um monte de coisa, por aí vai, entendeu? Então a gente, às vezes, esquece esse aspecto, essa dimensão do espiritual que está por trás de tudo isso, né? Que a gente não trata essas coisas, a gente deixa pra lá, assim, vou no terreiro ali, né? E às vezes como se fosse uma coisa assim, meio que quase alegórica, quase que, né? Mas não. E não é só para resolver o teu problema ali, porque minha namorada, não. Você quer ver a sua espiritualidade, vai ver, se analisar também, vai ver você também, o que você traz em você ali, para trás de você também. Porque a gente às vezes esquece essas coisas e fica vivendo como se fosse, né? Não, eu tô normal, não tive surto, não tô babando, não tô não sei o que lá, não tô no hospital, não tô não sei aonde, ninguém achou ruim, né? É que nem eu e meu irmão, como ele tinha os problemas dele e o problema dele é que tinha nota ruim na escola, aí ele botava para psicólogo. Eu nunca tive problema ruim na escola. Fazia muita merda também, mas tirava a nota, passava de ano e tudo mais e tal ali, então, esse aqui tá bom, esse aqui tá bom. Mas não tá bom, né? Tem também problema também, né? Só que, tipo assim, às vezes a gente é analisado de acordo com uma coisa muito superficial, a gente também se analisa superficialmente também. A gente tem que passar a enxergar a ótica do que a gente realmente
vive dentro da gente. Né, o tempo já acabou, queria falar um pouquinho mais, mas tá bom. Vou passar para o próximo aqui. Obrigado. Gente, infelizmente o nosso tempo ele não está muito grande. 5 minutos para mim também nunca vai ser suficiente para a gente botar um parente para falar. A gente precisa ter muito mais tempo de voz, mas também nós estamos cansados e temos um tempo aqui para cumprir. E outros parentes também que a gente vai ouvir. E eu ouvindo o Dário falar tanto sobre a espiritualidade, sobre a importância da gente cuidar da nossa espiritualidade e também da espiritualidade nos processos da gente preservar a nossa cultura, cuidar do nosso território também, mesmo que a gente esteja longe do nosso território, né? Ouvindo ele falar dessa importância, de como a espiritualidade trabalha, como é importante a gente cuidar da nossa espiritualidade, eu acho que puxou para ouvir a deixa agora do nosso convidado Leandro de Oxóssi, que vai falar um pouco também. Eu acho que é importante, Leandro, você trazer um pouco da sua experiência nesse campo também da espiritualidade, da resistência, da territorialidade e da memória também, que é o que você tanto traz no seu trabalho, né? Então, bem-vindo. Boa tarde a todos, todas, todos presentes. Quero saudar a ancestralidade desse território sagrado chamado Aldeia Maracanã, né? Nossa universidade pluriétnica. Eu sou Leandro, sou cearense, né? Vivencio com a minha vida, com tudo que eu faço, com o meu respirar, um processo de reconexão com o meu povo. Minha família vem do Ceará, de Caucaia, um território, né, que tem toda uma história com o processo de reafirmação étnica dos povos indígenas do Nordeste, né? E quando você vai parar para ver na história muito recente, da década de 80, uma mobilização muito liderada sobretudo pelo povo Tapeba, pelo povo Tremembé. Minha avó vem de um território que é território do povo Anassé. Ainda não me apresento como sendo do povo, mesmo sabendo que minha ancestralidade vem dali, porque eu entendo que é todo um processo. A gente é como se tivesse um prato quebrado no chão e eu tivesse tentando juntar cada caco desse de memória para poder dizer e reafirmar quem eu sou, e ainda assim sou questionado, né? Ainda assim sou invisibilizado, ainda assim sou muitas das vezes tratado, né, de uma forma que eu percebo que ainda é muito desigual, tanto dentro do movimento quanto fora, né? Eu falo de um lugar também de ser indígena da favela. Eu vim do Ceará com 16 anos, ocupei a Rocinha, né? Óbvio, né? Não ia conseguir ocupar Copacabana, Ipanema, Leblon. Então é importante falar que a gente está nas favelas. E desde o primeiro momento que eu pisei na favela, eu tive que lidar com uma luta também por território, né? Ali, lidar com tiroteio, com a fome, com a falta de saneamento básico, com a falta de educação, com a luta pela moradia, né? De dizer que a gente também está na cidade, que a favela é cidade e que a favela também é um território indígena. E falar desse lugar da saúde é também um lugar que eu falo enquanto pai pequeno. Eu sou pai pequeno de Umbanda, de um terreiro chamado Casa das Águas de Manhã-Manjá e do Caboclo Cobra Coral, a quem eu peço a bênção. E é muito importante porque muitas das vezes, por tudo que a colonização fez com nós, né, a gente se pega com o nosso corpo adoecido. É quase que realmente aquele coma colonial, é a saudade, né, de evocar através do nosso corpo a presença com essa ancestralidade que se faz viva. Isso aconteceu muito comigo depois que minha avó se encantou. Eu comecei a achar que realmente eu estava ficando louco, maluco. Cheguei a procurar ajuda médica, psiquiátrica, fui medicado, mas ao mesmo tempo também eu me aproximei das religiões de matriz africana e indígena, né, a exemplo da Umbanda. E foi um momento onde realmente eu pude encontrar ali muitas curas, sabe? De aprender, de através da memória, desse exercício, poder entender que eu carrego essa ancestralidade, que ela é viva em mim e que ela me ensina todos os dias a não simplificar aquilo que é complexo.
eu acho que a gente ainda não entendeu a complexidade do terreno chamado Brasil, que já foi Pindorama e que a gente busca refazer, que a gente pisa. Porque se a gente entendesse a complexidade desse território grande que a gente está falando, talvez a gente tinha um pouco mais de empatia uns com os outros. Com a história de cada um, com a memória de cada um, com a luta de cada um. Então acho que o que eu quero falar nesses 5 minutos é dessa importância de que os terreiros hoje, para muitas pessoas indígenas, tem sido o espaço dessa retomada também, desse trabalho com a encantaria, com os encantados, com a espiritualidade, e como isso tem sido cura para o nosso corpo, porque o nosso corpo adoece quando a gente perde esse contato. E como foi falado aqui, muitas das vezes é dentro do terreiro que a gente vai quebrar o ciclo do erro dos nossos antepassados. A gente sabe que a gente carrega uma história muito difícil dos povos indígenas em relação ao álcool, em relação às drogas, em relação a uma cidade que todos os dias ela nos violenta de todas as formas. E quando a gente tem esse contato com a nossa ancestralidade, com os encantados, eles conseguem dizer pra gente que eu não preciso errar como os meus antepassados. Eu posso ser a reza daquela mulher que era parteira, que era rezadeira, que ia muitas vezes enterrar a gente morta, evocando ali a sua ancestralidade, mas dizendo que ela estava viva, mesmo na periferia de Fortaleza, mesmo na favela, mesmo tendo sido expulsa do seu território pela fome, pela exclusão. Então é esse o grito que eu quero dar e dizer da importância de cada um de nós, para que a gente também se cuide nesse lugar, sabe? De buscar estar mais perto da nossa espiritualidade, por mais difícil que seja, porque muitas das vezes é daí que vem a resposta, é daí que vem o reconhecimento. Eu não quero pedir reconhecimento, eu quero ser reconhecido. Eu cansei de pedir reconhecimento. Sabe por quê? Porque reconhecimento não se pede, se conquista. É com a minha vida, é com os meus atos, é com a luta, é de estar aqui nesse espaço. Então eu quero trazer um pouco dessa perspectiva para vocês, né? Das minhas lutas, da minha resistência aqui na cidade do Rio de Janeiro, a partir desses lugares. Obrigado. Muito forte. Depoimento aí que eu acredito que milhares de famílias, né? E milhares de famílias no Brasil passaram por depoimentos aí, por relatos muito parecidos. E muitos desses jovens hoje estão voltando para seus territórios, para suas aldeias, reconstruindo aquilo que um dia foi destruído lá no passado pelo colonizador. E um recadinho que eu queria dar. Enquanto a aldeia não retomar a cidade vai continuar retomando as aldeias. Então vamos retomar a cidade. Levando nesse mesmo nível, nesse mesmo pique, né, que a gente está, da ancestralidade, território, do indígena favelado, que eu achei muito forte. Eu trabalho também numa favela como educador indígena e encontro milhares de parentes que sabem sua etnia, sabem seu povo, sabem sua história e tem contato com o seu território, tem rani, tem tudo e estão vivendo na favela também, porque a favela também é um território indígena. E a Winona está aqui, eu queria convidá-la para a conversa agora, que é uma produtora que desenvolve um trabalho muito legal, anfitriã, faz milhares de coisas, já apresentei ela longamente, mas eu queria que ela também falasse um pouco dessa experiência, dessa identidade da aldeia Maracanã, do território, da saúde dela enquanto uma mulher indígena favelada, e como é que é a saúde mental para essa população também, da experiência e da vivência dela. Obrigada, Lucas. Boa noite a todos. Licença para chegar, licença para estar. Fica até nervosa, né? Cada vez que alguém fala, tu fica mais nervosa, porque não sabe o que tu vai falar, né? Aí o Leandro veio com esse papão retão, mais difícil ainda. Bom, eu compartilho muito do que cada um já falou aqui, acredito que também do que Danielzinho e Laurão vão trazer. Sobre saúde mental, eu acho que meu pai sempre me falava que a gente tem que manter a cabeça firme, que a gente tem que cuidar da nossa cabeça porque é ela que sustenta o corpo, né? Às vezes o corpo ele tá fraco, mas você conseguindo, mesmo com muita dificuldade, fazer com que a sua cabeça te direcione, você consegue caminhar.
Mas trazendo dessa fala do Leandro, eu acho que a colonização, né, a invasão, ela nos afastou muito do que nós somos também, que é a espiritualidade. Nós não somos só seres de carne e osso, nós carregamos espírito, alma, e para carregar esse corpo, essa mente, a gente precisa ter o nosso espiritual realmente conectado. Então, existem diversas formas disso, mas eu acho que se ouvir é uma forma muito bonita, por mais que muitas vezes seja muito difícil. Se olhar no espelho d'água, falar consigo mesmo, tentar entender o que você está falando, que muitas vezes são nossos ancestrais, né? A nossa intuição, são nossos ancestrais falando com a gente, nos dando um caminho. A gente estava brincando, né? Eu e Laura, antes de começar, tipo, como é que a gente vai falar de saúde mental, né? Que a gente não está tendo muita, vamos falar do quê? Bom, é isso, né? Eu passo por diversos processos, assim. Quando eu comecei meu processo de retomada, talvez logo após ele, e junto dele foi quando eu também comecei a trabalhar mais incessantemente como produtora cultural e estar envolvida, né, nesses espaços da arte, da cultura, que são muitos espaços de manifesto, né, de denúncia, de certa forma também me adoeceram. E começar a minha retomada é realmente ver, enxergar tudo que me foi tirado, tudo que sempre me adoeceu, mas não tinha palavras, não tinha nome. Foi também um processo muito difícil. Eu lembro que há anos atrás, com uma antiga psicóloga, nesse processo de retomada, que a gente mesmo se sabota, a gente mesmo se deslegitima, né? A gente não acredita em si mesmo. Ela me fez enxergar os racismos que eu já tinha passado, sendo uma mulher indígena na cidade, na favela. E aquilo foi muito doloroso, foi muito difícil, mas também foi a partir dessa dor que eu consegui entender caminhos para eu tomar, para eu seguir. E trabalhando como artista, como produtora cultural, eu enxergo que a arte tem muito esse poder. É uma ferramenta de educação, de conexão e de autocuidado também. Através da poesia eu tento muito me ouvir, né? Para eu tentando me ouvir, eu conseguir também falar com outro. Através da poesia eu falo com outro e acredito que muitas vezes eu consigo também ser ponte para cura. Assim como o Leandro, eu também sou umbandista. Também através, né, do meu terreiro eu também faço minha conexão. Inclusive, é isso, a gente vai fazendo as coisas e a nossa mini bio vai mudando, né? Mas no começo da minha retomada eu botava lá, Winona Evelyn, indígena retomada em contexto urbano, faz sua retomada através da aldeia Maracanã e do terreiro Casa de Caboclo, Sete Montanhas, Seara do Amor, que é um espaço onde também eu posso me conectar com a minha espiritualidade. E bom, é isso, eu também sou uma palestrinha, né? Então se deixar eu vou falando a beça. Mas, para não ficar só nesse lugar de falar sobre as dores e falar do que já é muito visível para todos nós, que a gente sofre muito com a escassez de saúde mental e, poxa, chega Setembro Amarelo, fica, vamos, né, todos fazer uma campanha contra o suicídio. As taxas de suicídio entre nós indígenas são muito altas e é muito complexo falar de saúde mental sem pensar num todo, né? A gente vive dentro de uma cidade que é sucateada de muitas formas, a gente não tem educação, a gente não tem saúde, a gente não tem segurança. Então é óbvio que a gente não vai ter saúde mental. Então eu acho que estar em coletivo é uma ótima forma da gente começar, né? Caminhar, cavalgar em busca desse autocuidado. A gente cuida do outro, a gente se cuida, a gente se ouve. E é isso, eu acho que a arte também é uma ótima ferramenta. Então dancem, cantem, façam poesia para vocês mesmos, sabe? Pulem no circo, daqui a pouco vai ter circo, então aproveitem esse espaço também para autocura de vocês, através do outro. E é isso, vamos tentar de alguma forma usar as poucas ferramentas que a gente tem com sagacidade para que a gente se fortaleça e consiga continuar vivo nessa selva de pedra. Acho que é isso. É muito próxima, né? E é isso, Surara. Fala um pouquinho pra gente de como é a sua experiência. Você tem um trabalho maravilhoso com as crianças, né? Você desenvolve a educação ambiental, falando da importância dos povos originários, da preservação. Um trabalho também na universidade, que é super elitista, é super difícil você estar num ambiente tão científico como as ciências ambientais. Sendo que os maiores cientistas ambientais somos nós, povos indígenas. E também, tenho certeza que isso também acaba interferindo na nossa saúde também, né? Mas, por outro lado, a gente vai quebrando esse asfalto. Fala um pouquinho. Olá, todo mundo. É uma honra enorme estar aqui, sendo apresentada pelo meu parente, que é
irmão para mim, tá do lado dos meus irmãos também, de pessoas que cresceram comigo, que estão do meu lado, que pessoas que podem me dar a mão e que eu já dei a mão muitas vezes nos momentos também que a gente cai, né? No momento que a gente enfraquece. Eu vou confessar para vocês que quando eu cheguei aqui na Aldeia Maracanã hoje, eu não sabia que a roda era sobre saúde mental. E na hora que eu olhei, eu falei pra todo mundo, pelo amor de Deus, alguém me coloca alguma coisa sobre o meio ambiente, porque é isso, meu ambiente, eu chego assim, e eu não vou chegar sabendo falar o que eu sei falar. E na verdade, a gente fala muito da nossa natureza externa, mas a gente não fala da nossa natureza interna, né? E ela é um reflexo de como a gente trata a nossa natureza externa. Então, na verdade, está muito ligado. E escutando os parentes e, na verdade, relembrando de algumas coisas que aconteceram no meu trabalho, na minha trajetória, nada faz mais sentido do que a gente falar da base interna da nossa natureza, que realmente é a nossa psique, é a nossa espiritualidade, e também é dos meus alunos, e o quanto que eu abordo isso, o quanto que eu falo que é importante a gente trazer isso, e o quanto que a gente é contaminado, seja a gente em contexto urbano, que as nossas raízes são asfaltadas e a gente é intoxicado, a gente tenta crescer no meio do asfalto. E as sementes crescem do asfalto e a Aldeia Maracanã é prova disso. E a nossa sociedade também. E o quanto que a gente precisa estar junto, né? Ver outra planta crescendo, ver outro parente ali conseguindo crescer em direção ao sol. E a gente, ao mesmo tempo, se inspirando e dando as mãos, como a gente já fez várias vezes aqui na aldeia, com várias irmãs que eu tenho aqui. E que pra mim são símbolos de força, né? Que eu olho pro lado e falo, não é possível, vamos lá. E a primeira coisa, assim, trazendo um pouco do meu trabalho, acho que na minha bio eu dei uma boa resumida. Eu trabalho para o Ministério do Meio Ambiente com programas públicos, né, para escolas municipais, em que a gente faz hortas dentro das escolas municipais. Eu atualmente estou atuando numa escola municipal chamada Gabriela Mistral, em que eu tenho 7 alunos indígenas, e um deles estava com sinais claros de depressão, e inclusive uma pauta que a Parenta trouxe, que é a gente tem um índice de suicídio enorme, é o maior do Brasil, de pessoas indígenas, de jovens indígenas. E essa criança tinha 6 anos e ela não comia nada, nada. E toda vez que ela comia, ele me chama de Dona Terra, né? Os meus alunos me chamam de Dona Terra, que eu ensino sobre o plantio, que eu ensino sobre a natureza. Aí ele falou, Dona Terra, quando eu coloco a minha comida na boca, eu sinto uma angústia descendo pela minha garganta. E ele não comia nada. E aí teve outra vez que ele trouxe, eu não me sinto parecido com os meus amigos pretos e nem com os meus amigos branquinhos. Eu me sinto parecido com a Dona Terra, porque a gente é da cor da terra. E eu comecei a pegar aquilo ali, aí eu, tudo bem, vamos plantar, aqui é essa planta aqui. E ele começou a comer o que ele plantava. E ele falou, poxa, Dona Terra, isso está me curando. Essa foi a terceira coisa. E a quarta coisa foi quando ele virou e ele falou assim, olha, eu queria te agradecer porque desde que a gente começou a ter aula de educação ambiental, eu sinto meu avô muito próximo, ele está bem aqui atrás de mim. E ele está falando para você que ele está muito grato não só por você preservar a planta, mas a cultura dele. E a última vez que ele falou, né, algo tão profundo foi quando ele chegou para mim e falou, agora faz sentido para mim existir porque eu descobri quem eu sou. E pra mim, assim, aquilo foi tão simbólico, porque a educação, na verdade, ela é adoecedora de base. A escola, as primeiras escolas do Brasil foram escolas jesuítas. Foram escolas que distanciavam a gente da nossa cultura, do nosso povo, faziam a gente ter esquecimento, implementavam pra gente conhecimento branco, e estereotipavam a gente, assim como eu sempre fui estereotipada desde criança. Antes mais, né, desde a barriga da minha mãe, que rezavam na barriga da minha mãe para eu não nascer indígena. Então a gente sofre essas violências de distanciamento há muito tempo. E os meios de educação que hoje em dia eu atuo, eu fico vendo, eu falo, se a gente não plantar essa semente nesse asfalto, vai dar ruim mais do que já está. Porque se essas crianças não souberem quem elas são, o fruto que elas têm capacidade de dar, elas não vão conseguir crescer bem. E trazendo aqui essa experiência desse aluno, né, ele ia estar aqui hoje com a gente, ele ia vir para conhecer a aldeia, mas acabou chovendo, e aí sabe como é que é, né? Parentes também, a gente sente muito a natureza externa, e tá frio, tá chovendo, a gente quer ficar recolhido. Ele não veio, mas ele é um exemplo claro para mim de retomada, de relembrança de quem nós somos, reexistência na cidade.
E o quanto que esse processo é difícil, o quanto que esse processo é doloroso, o quanto que esse processo exige conhecimento como o da Parenta aqui, porque a gente precisa de psicólogos, a gente precisa que a psicologia aborde as nossas dores. As nossas dores são ocultadas nas escolas, as nossas dores são ocultadas na universidade, que tem uma releitura branca de tudo que a gente já vem ensinando há muito tempo. De tudo que meu avô vinha ensinando há muito tempo. Que fizeram a gente esquecer. E eles reescrevem os nossos conhecimentos tradicionais, eles releem os nossos conhecimentos tradicionais, eles ocupam todos os espaços para nos ensinar lá na frente. A gente, na verdade, tem que relembrar que esse conhecimento é nosso, sempre foi nosso, e um dos motivos da gente adoecer foi o apagamento da nossa cabeça. Então, uma forma também de eu conseguir me reconectar com a minha cultura, de eu reafirmar meu corpo, era estando perto dos meus. Esse lugar é de extrema importância para mim, me trouxe meus melhores amigos, pessoas que eu caminho de mão dada. Outra questão é da psicologia, né? Ter o suporte psicológico de psicólogos não brancos, porque isso é necessário. Pessoas que vão entender quando eu chego e falo, olha, sofri uma violência hoje, sofri uma violência diária. O cara no metrô veio falar que era para eu voltar para Venezuela, ele nem escutou falando nada. E além disso, da espiritualidade também, que a gente fala muito dos caboclos, dos terreiros, e que nada disso é menos do que os nossos ancestrais vindo em terra para conseguir nos ajudar. Essas entidades, esses encantados, eram das nossas terras, eram dos nossos territórios e voltam para conseguir nos ajudar. Então que a gente consiga dar as mãos para esses espaços de cura, dar as mãos uns para o outro para a gente conseguir resistir à violência que acontece psicológica diariamente para cada pessoa indígena. Caramba, muito bom. Mas uma fala muito potente de mais jovem também, que está trabalhando com educação, que está vendo uma realidade que muito apagada até hoje, né? E aqui também a gente tem para encerrar a nossa mesa por hoje, a última fala aqui. Depois vocês podem perguntar também, se estão à vontade. Mas é o Daniel Tanguapuri, que é uma liderança puri aqui na aldeia Maracanã, que está na retomada aqui também desse território desde muito tempo e vem fazendo trabalho também como mestrando, né, na UFRJ em Ciência e Saúde. Eu gostaria também que o Daniel falasse desse processo da recuperação, também da cultura, né, do povo puri, que foi dado como extinto pelo Estado. Mas aí, como é que pode, né? Você tem tanto puri aqui. Mas enfim, queria que você falasse um pouco, Daniel, pra gente de como essa relação dessa retomada do povo puri também nesse espaço e de como vocês cuidam da saúde, vocês fazem essa jornada de retomada como cuidado de saúde, cuidado também dentro da universidade, no espaço que também é muito adoecedor, que a gente sabe, mesmo sendo um espaço de ciência e saúde, mas que muitas vezes não está preocupado com o viver indígena, quase nunca está. Pelo contrário, né? Fala um pouco pra gente, Daniel. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço aí, parente Lucas, ouvir os parentes aqui também, né? E já alinhando com, né, o tema do que a gente está conversando, isso aqui é um enfrentamento de saúde mental também, né? A gente poder estar aqui junto, a gente poder estar conversando, né? Tu falou, tu fez uma pergunta que vai conduzir totalmente o que eu estava pensando aqui até então, né? Mas a gente, né, não só foi violentado todo dia, né? Não só passa por esse genocídio, a gente foi decretado extinto, né? Então a gente tem essa teimosia de não aceitar esse decreto, né, acima de tudo, né? Teve um parente que veio aqui, foi da Venezuela, né? Foi em abril, que ele fala sobre isso, né? Como que até essa relação com a morte, né? Esse entendimento de vida e morte, essa conexão com a natureza, né? O que para eles decretar a gente como morto, decretar como extinto, não faz sentido pra gente se a gente está todo o tempo conectado justamente com a ancestralidade, inclusive com aqueles que se encantaram também, né? E a gente sabe, inclusive, conversar com eles para pedir conhecimento, né? Para pedir, né? E aí, né, relacionando isso com a saúde mental também, né, a gente tem todas essas dimensões sobre a subjetividade aí, né, nossa,
sobre esse olhar para essa subjetividade que é violentada o tempo todo, né? Que é apagada, enfim, violentada de várias formas, né? Mas a gente tem essa dimensão da saúde que é relacional, né? Que para nós não se separa em momento nenhum, né? Essa dimensão relacional da saúde, né? Essa relação do como que a gente consegue fortalecer nossa saúde de modo geral, principalmente a saúde mental, nosso estar vivo de fato, nosso estar presente, nosso sentir o mundo, sentir quem a gente é através dessa interação, dessa relação, desse estar junto coletivamente, desse estar presente, né? E são esses os enfrentamentos que a gente faz, né? Porque de fato é uma pretensão muito, muito grande, né? Os povos que chegaram aqui e precisaram ser ensinados como estar aqui, por mais que não tenham aprendido, a achar que vão conseguir tomar uma força tão grande a ponto de acabar totalmente com quem estava aqui, né? Então nós estamos aqui cuidando desse território há muito tempo. Esse território não é linear, nós estamos sobrevivendo, né, em cada morro, em cada beco, em cada espaço desse território não observado e observado também, né? E aí, até certo ponto, a gente, né, observa, né, e vai vendo onde a gente pode ir fazendo construindo essas nossas teias de relações, como a gente pode tornar presente aquilo que a gente é, né, tornar vivo aquilo que a gente é, os ensinamentos, e chega um ponto que a gente precisa cobrar com um pouco mais de dureza também, né? Para a gente poder justamente não cair sobre esse adoecimento, né? E aí eu enfrento muito isso, né? E está relacionado com isso, né, que o parente falou, né? Do como fazer essa retomada, né? Como se sentir vivo, como tá fortalecendo, né, a sua saúde diante disso. Eu enfrento isso, é isso mesmo, entendendo que quebrar o asfalto, né, é uma questão de saúde para nós, assim que eu enfrento, quebrando o asfalto, né, podendo olhar no olho dos parentes, podendo conversar, mas e aí, cara, pô, esses dias eu tava mal mesmo, e aí é o que estão fazendo isso, né? Estão ameaçando nesse exato momento retirar esse território que é de importante e sagrado para todos nós, e acredito que grande parte que está aqui assistindo, né, por mais que esteja vindo pela primeira vez, esteja sentindo nesse momento a força sagrada desse território, da conexão que a gente consegue construir, né? E o primeiro de tudo, antes de virem aqui com a força física para tirar nós, com a violência física para tirar nós, eles querem adoecer nosso espírito mesmo, quer fazer com que a gente se sinta mal, quer fazer com que a gente vá perdendo essa capacidade de olhar no olho de cada parente e se levantar um ao outro, que é o que a gente está insistindo em fazer todos esses dias, né? Eu tava mal, e cara, eu vi um pé de urucum que também é aqui do lado, que ele era viçoso, ele era bonito, assim, né? Os parentes chegaram e ele tava morrendo mesmo, tava sem folha. E aí eu fui cuidar dele ali, né? Eu vi que ele precisava ser replantado, mexer com todo, não adiantava só adubar, né? Ia precisar tirar ele, cavar a terra toda de novo, né? Mas mexer com a raiz dele mesmo, pra ele poder... Pô, e agora ele tá bonitão ali, cara. E todo dia que eu me sinto mal, eu passo por ele e eu fico bem de novo, entendeu? E aí a partir dali, nesse caminhar de olhar pro urucum e aí olhar pro olho de cada parente, e a gente vai levantando de novo e a gente vai entendendo o que a gente está fazendo aqui. Então é um pouco disso também. Tudo. Fala aí. Muito guerreiro. Gente, aqui eu tenho os certificados, ó, do Coerem, não existe para quem tá na mesa. Muito chique. Mas também eu gostaria de convidar qualquer pessoa daqui que tenha alguma consideração, alguma dúvida, questão, pergunta, quiser dizer alguma coisa, esse momento é agora. Vou pedir que sejam breves, porque a gente tem outras programações também, temos cinema ainda, o circo e ainda o forró mais tarde. Então, que sejam breves também para a gente dar prosseguimento. Mas quem... Você, Chico, e você? Tá. Posso começar por ela? Primeiro as mulheres, que ela levantou para mim. Tá bom. Oi gente, boa noite, eu sou Maiara. Eu queria só complementar mesmo, eu estou muito enriquecida com tudo que vocês falaram, falas assim da Laura, do Leandro, e Nona, todo mundo, assim, mas que a gente vive trocando quando se encontra, né? Como é importante a gente cuidar da nossa saúde mental.
a gente que está fora do nosso território, mas que aqui é o nosso território e que a gente encontra o nosso território também dentro da gente, que a gente precisa conectar com essa floresta fora, mas ela está dentro da gente, não importa, né, o quanto a gente ande, onde a gente esteja, e a gente precisa lembrar disso. Esse evento é muito especial, eu estou muito feliz com a grandiosidade desse evento, né, que a Aldeia Maracanã conseguiu realizar, porque esses encontros são importantes, é nesse encontro que a gente se fortalece. A gente que está em retomada, muitas vezes, né, se perde no meio do caminho, então a gente precisa voltar a dialogar, voltar para cá para encontrar nossos parentes, para lembrar o que a gente é de fato. E é só a gente sentir que a gente é. Como o Leandro falou, a gente se reconhece, né? A gente não quer reconhecimento, a gente se reconhece, a gente já emana isso. Então eu quero só agradecer todo mundo que está aqui e dizer que a gente precisa sim continuar conversando. É isso. Obrigado, Mayara. Adorei também a participação, muito boa. E agora o nosso parente aqui, Chico Puri. Boa noite a todas e todos. Parabéns pelo evento, o EREM. Eu vi ali fora, estava ali com um representante da FUNAI e eu vi o nosso parente falando dos puris. Eu estive agora em Resplendor, a retomada lá, e eles mandaram um abraço para vocês, desejando sorte no Coerém, força. Eles estão aprendendo um pouquinho com aqui o nosso cacique e com os indígenas aqui da Aldeia Maracanã, porque eles estão muito crus, né, os puris. Existem puri em todo o Brasil, praticamente, mas é mais aqui em Espírito Santo, Minas, São Paulo e Rio. E a gente está tentando unir para reforçar a etnia no Ministério dos Povos Indígenas, na CESAI, na FUNAI, e fortalecer o povo puri. Então eles mandaram um abraço desejando boa sorte para vocês. Muito obrigado, parentes. E agora eu passo para a mesista, que também é a MC, a mestre de cerimônia. Como é que faz agora? Eu fiquei até confuso. Porque ela é palestrante, ela é mediação, ela é mestre de cerimônia, ela é do Islã. Ela é 1001 coisas. Gente, queria agradecer primeiramente, muito obrigado, Spacicam, todo mundo que esteve até aqui até agora, os mais velhos, as crianças, os mais novos, os parentes, os não indígenas. É muito bom poder Maracanã ter vocês aqui com a gente, recebendo. O Coerém, ele vai seguir até o dia 19, então espero que vocês venham. Todos esses dias vão ter outras mesas, nos mesmos horários da tarde. E espero ver vocês aqui todos os dias, vindo aqui prestigiar, ajudar os parentes, apoiar a luta. Nossos parentes que vieram de vários pontos do Brasil e estão aqui na resistência, porque aqui não é fácil estar na resistência. A cacica Potira, ela fala, a única coisa que protege a gente aqui é o maracá e o nosso advogado. Então, a gente aqui, vocês aqui também estão se tornando barreiras humanas, estão se tornando cada um de vocês um maracá tocando, uma força espiritual também, para sustentar essa aldeia, entendeu? Então, Spacicam, mais uma vez, muito obrigado. É isso, gente. Também quero agradecer e pedir uma salva de palmas para Lucas Munduruku, que fez uma mediação com excelência. Achei muito chique que ele foi pegando um ponto de cada um, juntando um no outro. Eu não saberia fazer tamanha linha.